Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está desconfiado, porque ou você tentou muita coisa, está tomando muito remédio e não melhorou, ou você tentou tratamentos naturais, não deram certo, ou você já ouviu muita bobagem. E nesse vídeo eu estou para passar para você o passo a passo de como que você pode tratar a depressão de uma forma completa, recuperar a sua qualidade de vida, recuperar o prazer nas coisas, recuperar a capacidade de trabalhar, fazendo isso usando métodos da medicina baseada em evidências, a medicina que funciona. Então, se você quer saber esse tratamento natural definitivo que funciona de verdade, não perca esse vídeo. Olá, se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou médico clínico, atendo clinicamente e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, antes da gente então falar do tratamento para a depressão e eu te mostrar como é possível você tratar a depressão de forma totalmente baseada em evidências, medicina que funciona, os melhores tratamentos do mundo são feitos, a gente precisa esclarecer alguns pontos que ainda geram muitas dúvidas. Primeiro ponto, o que é depressão? Então, assim, ainda tem muita confusão e isso é algo que não é subjetivo e que não é algo que a gente pode dar ao luxo, talvez, de ter dúvida a mais. Então, a explicação mais simples e correta é essa que talvez você vai ouvir agora. E se você não ouvir mais nada nesse vídeo, guarda isso para você. Depressão, o nome depressão ele já diz muito sobre o que é o quadro. Depressão, quando a gente pensa nesse nome, tirando todo o resto que a gente já ouviu, o que a gente lembra? A gente lembra afundamento. Exatamente, depressão é um afundamento do seu humor e um afundamento da sua capacidade de sentir prazer. Esses são os dois critérios fundamentais que a pessoa precisa ter para ter um quadro depressivo. Claro, muito se fala sobre o sono que está alterado, perda de apetite, mas perda importantíssima da capacidade de memorizar as coisas, de prestar atenção, pensamentos de culpa, de inutilidade, você se sente um peso, pensamentos de que não há mais o que fazer, de que não há quem possa te ajudar, pensamentos de desesperança, mas algo que está, aliás, até no nosso próprio manual e está escrito em todos os livros, só que às vezes as pessoas perdem esse tipo de detalhe, é que você pode ter 500 tipos de depressão, mas existe um aspecto fundamental. Você tem que ter uma queda de humor e uma queda da capacidade de sentir prazer, uma queda das emoções positivas. Mas aí você vai perguntar para mim uma outra coisa. O que afinal de contas é humor? A gente usa nome muito difícil, né? Esse, para variar, é nome que vem lá da Grécia, né? E não tem mais nada a ver com o que a gente usa hoje em dia, né? O humor era um líquido, né? Que, enfim, na época de Hipócrates, lá 500 anos de Cristo, acreditava-se que tinha um líquido negro que passava no corpo para causar esse sentimento, que não é, obviamente, verdade. Isso a gente utiliza somente como uma metáfora mesmo. Humor, a melhor forma de você definir é usando 3 coisas. O humor tem a ver com o seu nível de energia física, o seu nível de energia mental e o quanto que você está sensível às coisas boas ou ruins do mundo. A gente pode estar, às vezes, hipersensível às coisas ruins. As coisas doem. Isso acontece, por exemplo, vamos imaginar que quando a gente pegou muito sol na praia. Eu, por exemplo, sou carioca, por incrível que pareça, e eu tenho uma tendência a ficar extremamente vermelho quando eu vou para a praia, não importa que fator de filtro solar eu coloco. Se alguém encosta em mim e eu estou totalmente vermelho, queimado, acho que todo mundo passou por isso já, você vai sentir aquilo como uma agressão. Você tem uma hipersensibilidade à dor quando você está com a pele queimada. Como você pode ter isso também em relação a diversos ataques. O nosso cérebro ele não diferencia ataques físicos de psicológicos. Como a sua sensibilidade ao prazer ou a sensibilidade às coisas boas, quando você sente que as coisas valem a pena, o quanto que você sente de diversão, isso pode estar diminuído. Vamos imaginar, por exemplo, um exemplo que eu dou muito é quando eu gosto muito de comer e gosto muito de doce, né? É uma coisa particular. Mas vamos imaginar, eu tinha muita amidalite também, vamos imaginar que você está com amidalite ou está com febre. Era o único momento da minha infância que eu lembro em que eu negava um doce, né? Podia ser o melhor doce que fosse, eu negava, eu não conseguia sentir o gosto daquilo. Aliás, era até um pouco doloroso comer. Vamos imaginar que seja mais ou menos isso. Muita gente falou do Covid, né? Perdeu o olfato, perdeu o paladar. Então, às vezes a gente perde, né? A gente é capaz sim de perder o paladar pela vida. As coisas, as pessoas, as ações que você fazia porque era gostoso. E não tem muito por que explicar, né? Por que a gente gosta de uma coisa e não gosta da outra?
porque é uma questão de gosto, não se discute. Por que a gente gosta de uma comida? Porque é gostosa, ponto, né? Uma coisa do sentido. Imagina que você perde o paladar pela vida. Depressão, ela tem que ter uma queda de energia física, uma queda de energia mental e uma diminuição do seu paladar pela vida. Isso é um sintoma que nós chamamos de anedonia. Não precisa decorar esse nome agora. Então, você ter essa perda de prazer pela vida, isso é depressão. O resto são sintomas adjuvantes, mas se você não tiver isso, na maioria dos dias, por 2 semanas, você não tem como ter depressão. Ou seja, é muito difícil uma pessoa fingir depressão e é muito difícil você ter isso caso você queira tentar, né? É muito difícil. Bom, uma vez que a gente esclareceu isso, a gente já sabe qual que é o quê? Qual que é o inimigo que a gente está lutando. E quem já sentiu depressão sabe que não é só isso. Tem vários outros elementos. Um outro elemento que eu vou ressaltar, ele não é necessário, mas ele está presente. Provavelmente, se você tem um quadro depressivo, ou conhece alguém que tem, você já presenciou isso, que a gente chama de ruminação. O que é isso? Ruminação tem a ver com um bovino, né? com as vacas que ficam comendo grama e ela engole, aí depois ela regurgita e come de novo, meio nojento, né? Mas basicamente isso tem a ver com pensamentos repetitivos sobre o passado, normalmente sobre erros, mas são pensamentos repetitivos que às vezes você vai entrar tentando achar alguma causa por que você está se sentindo daquela forma, só que você nunca chega a conclusão nenhuma, a não ser 3 conclusões, que você está assim porque você é culpado, ou porque você é uma pessoa sem valor, uma pessoa inútil, ou porque não há o que fazer, não há esperança. E isso são 3 mentiras que a depressão conta. Então, o sintoma-chave é a perda de prazer. Você desligou o sistema de emoções positivas, está desligado. Mas esse outro sintoma não é, na verdade, um sintoma clássico, assim, necessário, mas ele está presente em quase 100% dos casos, que é o sentimento de culpa, de inutilidade e de falta de esperança. Então, se você sente qualquer uma dessas coisas, você pode ter certeza que isso não é verdade. Isso é uma mentira que o seu cérebro está te contando nesse momento, uma mentira que a depressão te conta, certo? Só que isso é algo que a gente precisa atuar para reverter, porque uma vez que a gente entra nesse quadro, que o cérebro entra nesse quadro, ele não sai mais, a não ser que a gente faça alguma coisa mais intensa para mudar esse circuito. Na verdade, isso ocorre com qualquer sistema de hábitos, mas eu não estou falando hábitos não para menosprezar a depressão, porque a depressão é como se você entrou num hábito de emoções negativas e a gente tem isso às vezes. Por exemplo, quando a gente está doente, só que você não consegue sair dele. É como se você entrou numa marcha, uma marcha ré, só que você perdeu a capacidade de trocar de marcha. Então a questão é você ficar preso nele por conta de vários outros fatores. E aí você vai ouvir várias teorias, eu vou falar disso em outros vídeos, eu falo disso. Tem teorias inflamatórias, tem teorias relacionadas ao intestino, tem teorias relacionadas à parte imunológica, você vai ouvir um monte de coisa. Só que o problema é, uma vez, tudo isso colabora, sem sombra de dúvidas, relacionado a traumas, a coisas que você viveu, ao mundo moderno, com certeza ele não facilita, mas uma vez que você entra nisso, você não sai mais. Por quê? Porque tudo que você pensa, que você sente, vai ter uma única função, que é deixar você mais deprimido. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente entende 2 pontos. Primeiro, a gente precisa tratar a depressão, porque se a gente não trata, o quadro tende a ficar cada vez pior por uma questão do sistema nervoso. Um nome que você deve ter ouvido falar é de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se remoldar a todo momento, seria uma capacidade da gente se autocurar. A gente cria neurônios a vida inteira, então não criar neurônios é mentira, mas mais importante que isso, a gente cria novas conexões entre sinapses, que são conexões entre as células nervosas, e isso é muito mais importante do que aumentar a química, por exemplo. Por quê? Porque cada pensamento, cada sentimento, comportamento são estímulos elétricos, e isso você pode mudar independentemente da sua idade. Só que ao mesmo tempo que isso necessita de uma certa prática para que você possa levar a um funcionamento de cura, isso pode também ser uma coisa que te sabota. Por quê? Porque quanto mais você faz um tipo de comportamento, melhor você fica nele. Ou seja, quanto mais tempo ou mais você fica em depressão, mais você vai
aprender a ficar em depressão, ou seja, você vai ficar mais craque nisso. Então, pronto, a gente resolveu o assunto do que é depressão, precisamos tratar. Perfeito. E aí a gente vai basear na medicina que funciona. O que é a medicina que funciona? A medicina baseada em evidências, é o único tipo de medicina que existe, tá? Enfim, eu explico isso também em outros vídeos, mas qualquer outro tipo de medicina não é igual psicologia não, que tem várias linhas, é uma só. Tem a linha que funciona, que é a medicina baseada em evidências, e tem o resto da medicina, que é a medicina que não funciona. Isso eu digo não por arrogância, não por achar que eu sou dono da verdade, porque isso por experiência própria, e tanto familiar quanto dos pacientes mesmo, né, que eu atendo, eu sou médico assistente, né, eu gosto de assistir, de atender. Isso, às vezes, quando o paciente não é grave, isso não acontece nada, só fica paralisado, mas quando o paciente é grave, isso é a diferença entre a vida e a morte. Isso eu já senti na pele, tanto atendendo quanto na minha própria família. Mas a boa notícia é que depressão é altamente tratável. E aqui não é para ser um vídeo pessimista. A ideia é que a gente consegue reverter esse quadro. As estatísticas mostram que a gente consegue reverter em até 85% dos casos. Isso mesmo sem usar remédio. O remédio não é a base do tratamento. Bom, então já que a gente entendeu isso, vamos entender então como que a gente decide, como que o médico deveria decidir qual o tratamento melhor para você. Para isso eu vou usar uma ilustração aqui de um brinquedinho que eu achei em casa e eu estou achando muito divertido brincar com ele. Vamos imaginar que isso daqui é a base do tratamento para depressão. Qual que é o nosso foco, né? Então a gente sabe que o objetivo é fazer com que você volte a ter emoções positivas, com que você volte a ter energia física, energia mental e você consiga pegar de volta aquilo que a depressão roubou de você, porque ela vai roubar bastante coisa caso você permaneça nela por um tempo, não tem como, né? Vai roubar relacionamentos, vai roubar capacidade de trabalho, não tem problema, mas isso aqui é o nosso alvo. E isso a gente faz através de algumas mudanças em alguns estilos de vida e mudanças de comportamento que são nutritivas para o cérebro humano. São mudanças baseadas em estilo de vida, que quando a gente está ali muito deprimido, a gente não consegue fazer. Tá? Então, não precisa se culpar por não estar conseguindo levar uma vida saudável. Se você tem depressão, você não está levando uma vida saudável, ponto final. Tá? E qualquer outra pessoa que te diga que você precisa achar um propósito ou começar a se ajudar, parar de se auto-sabotar para melhorar da depressão, é uma pessoa que não entende bulhufas de depressão. Por quê? Porque a depressão é justamente um quadro que tira a sua capacidade de ter prazer. E o prazer não é só o prazer no presente, no interesse nas coisas. Não. É um prazer, por exemplo, no passado. Você não lembra momentos prazerosos da sua vida. E ela tira a capacidade de você antecipar o prazer no futuro. Você não consegue ver que pode ter um dia em que isso vai passar. Ou seja, você não está levando uma vida saudável e tudo bem, isso não é sua culpa, isso é do quadro. E a ideia é que a gente precisa tratar para que você consiga voltar a ter esse propósito, isso é reversível. Então a base é a gente se colocar em comportamentos, ter um estilo de vida que faça com que você estimule esse circuito do prazer, você religue essas áreas cerebrais que estão desligadas. Isso é a base. Tem a ver com questão alimentar, tem a ver com questão de conexão, com questões de propósito, significado, tem a ver com luz do sol, tem a ver com uma série de coisas que você já ouviu. Mas isso é, então, o que vai manter você bem. Mas se você está deprimido, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, a gente vai ter que escolher, vai ter que colocar algumas coisas para te ajudar a reconstruir essa vida. E o mundo de hoje, ele sabota a gente. Bom, o que é fundamental a gente entender? Que tem uma coisa que vai ter que fazer parte do tratamento, não importa o tipo que seja. Que é o quê? Que é a gente se envolver em algum tipo de psicoterapia. Isso eu estou me baseando em quê? Estou me baseando em 2 guidelines que eu acho os melhores, o mais respeitado é do CANMAT, né, da Sociedade Canadense, que saiu agora, em 2024, e da Sociedade Australiana, que eu acho que, enfim, são 2 que eu gosto muito, mas estão entre os 2 dos melhores, e qualquer médico que trabalha seriamente fala, não tem como discutir. O que é essa psicoterapia? Não é uma psicoterapia de ficar falando do passado. A pior coisa que você pode fazer é arrumar um terapeuta que fala do passado. Tá? O passado na depressão é uma armadilha. Mas é uma psicoterapia que ajuda você a entrar novamente em movimento, mas entrar de uma forma sustentável e que seja muito estruturada. Tem 3 tipos de terapia que são utilizadas como primeira linha para todos os tipos de depressão.
Terapia cognitivo comportamental, que independentemente do que você ouviu falar, é basicamente um treino mental para você criar novas conexões cerebrais. Um outro tipo é uma terapia interpessoal e o terceiro tipo é a terapia de ativação comportamental, que faz parte da TCC também, mas você pode fazer sozinha. Então, se não tem esses 3 tipos, o seu tratamento não é um tratamento de primeira linha, tá? E isso daqui é o que nós devemos fazer em quadros que são considerados leves. Então, a gente aprendeu que a depressão, a gente viu que precisa tratar, a gente viu que a base é a gente ter um estilo de vida que reforce as sinapses, que mantenham você com o circuito do prazer ligado, e a coisa que tem que estar presente é algum tipo de terapia entre esses 3, TCC, ativação comportamental ou terapia interpessoal, para todos os quadros. E aí a gente vai decidir se a gente vai colocar uma coisa a mais ou não, dependendo da gravidade ou da intensidade. Quadros leves. O que são quadros leves de depressão? São quadros que às vezes as pessoas chamam de depressão de alto funcionamento, que é um nome muito legal que pegou, né? Mas não é um nome oficial. Mas é a pessoa, por exemplo, que não está vendo graça em nada, ela não vê graça no trabalho, tudo que ela faz é cansativo, tudo, desde calçar uma meia, desde tomar banho até fazer uma apresentação, um relatório, uma planilha, tudo é cansativo, porque a energia mental e física está diminuída. E ela não consegue ver prazer em nada e ela não consegue nem aproveitar os ganhos que ela tem, por exemplo, fazendo as coisas da vida. Ela se sente distante das pessoas, mas ela está conseguindo levar a vida, ou seja, ela consegue, bem seja empurrando com a barriga, entregar o relatório que ela precisa, ela consegue manter a vida familiar ali, ou pelo menos, né, fingir que, com um sorriso. É aquela pessoa que está sem prazer, sem energia, ela não está vendo graça na maioria das coisas que ela achava, só que ela está conseguindo funcionar minimamente. Para essa pessoa, os antidepressivos, os remédios antidepressivos, eles não são indicados como uma opção. Por quê? Porque eles não têm vantagem nenhuma em você fazer, por exemplo, esse tipo de terapia. Pelo contrário, isso aqui tende a funcionar mais e esse tipo de terapia tem resultados mais prolongados e antidepressivo em até 30% ou 50% das pessoas pode piorar a depressão. Vou falar disso em outros vídeos. Então, a primeira indicação é você fazer isso caso você tenha esse tipo de depressão em que ainda não está atrapalhando a sua rotina profissional nem social. Tem outras coisas que você pode fazer? Pode também, né? Você tem alguns estudos mostrando que a atividade física feita aqui, aí tem um tipo, né, uma frequência específica, um número de vezes específico, pode ajudar. Tem outros estudos mostrando que a acupuntura pode ajudar. O problema é que é muito difícil a pessoa com depressão se envolver em algo que seja rotineiro. Então, nos meus pacientes, por exemplo, na minha experiência clínica e na maioria dos colegas, a gente vê que sem ter esse acompanhamento da terapia, que é basicamente ajudar você a reativar esse circuito através de treinos práticos, é muito difícil você se engajar no resto, mas você pode, sim, se quiser, tratar com exercício físico, e aí tem um tempo específico para a gente ver se está funcionando ou não, ou acupuntura, que é uma coisa que tem menos evidências, mas poderia. O fato é que qualquer tratamento que você faz, que em 4 semanas você não viu pelo menos metade dos seus sintomas melhorarem, esse tratamento não está funcionando. Isso é fato. Então isso já te dá um parâmetro também de por que às vezes a gente fica casado com um tratamento que não funciona há muito tempo, né? Em 4 semanas, pelo menos metade dos sintomas tem que melhorar. Bom, perfeito. Aí tem o outro tipo de depressão que é o moderado. O moderado é o quê? A gente começou a ter alguns prejuízos, a gente começou a deixar de fazer algumas coisas ou começamos a atrasar algumas coisas. Então eu comecei a esquecer, por exemplo, um item ou algumas coisas importantes da lista do supermercado que eu não costumava esquecer. Eu comecei a não conseguir, por exemplo, arrumar a casa e deixar algumas coisas que eu não deixava de lado, eu comecei a deixar de fazer. Eu comecei a não ir em alguns lugares sociais, algumas festas, porque era muito cansativo prestar atenção nas pessoas e falar que você não estava bem ou disfarçar um sorriso era algo que eu não estava conseguindo mais. Eu estou começando a faltar alguns dias no trabalho, ainda não deixei, mas eu estou chegando atrasado, né? Isso é uma depressão moderada. Nesses casos, você pode, não é obrigatório, mas você pode ou não introduzir algum tratamento biológico. E aqui entraria até alguns tipos de suplementos, o mais estudado deles é o hipérico, mas
a gente fala de suplemento depois, porque o hipérico tem uma série de vantagens, desvantagens, ele interage com muita coisa. Tem mudanças que você pode colocar em termos de associar outros tipos de terapia, ou seja, dar um boost na terapia, né? Ou sim, você pode associar alguma medicação, que aí sim seriam os remédios antidepressivos. Qual é o melhor? Todos eles são mais ou menos eles têm a mesma eficácia, vai ter que ser aquele que é o melhor para você. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente de qual que é o ranking que eu considero de antidepressivos. Mas aí sim você pode colocar um antidepressivo ou potencializador. Agora, tem um outro tipo de depressão que é o terceiro, que é uma depressão que nós consideramos intensa, severa, grave. Lembrando que essa classificação é do tipo de depressão que você está tendo agora, não é o tipo que você nem o tipo que você tem para sempre. Não existe personalidade depressiva. Quem falar isso para você está falando uma bobagem. Não existe depressão que tenha uma característica só e que não muda. Não, isso é uma bobagem também. Essa classificação é mais ou menos igual a gente classificar a nossa pressão. Por exemplo, você pode estar com pressão alta e ter 14/9, você pode estar com pressão alta e ter 15/10, você pode estar com pressão alta e ter 22/18. Tudo isso é pressão alta, mas isso vai mudar, você sabe que vai, mas pode ocorrer de que com 22/18 você tenha que fazer uma coisa mais intensa. Mas claro, todo o objetivo é que depois você volte para um nível basal e que de preferência com o tempo você tire o remédio, certo? Então as depressões graves são depressões realmente que estão prejudicando demais a sua capacidade de trabalho, de relacionamento, ou estão gerando um sofrimento que é insuportável, uma sensação de desespero. Tá? Nesses casos, sim, a gente vai ter que colocar algum tratamento biológico, que aí vai poder, sim, normalmente são antidepressivos, mas antidepressivo não é que esse nome existe de verdade, também é uma outra coisa. Isso é um nome que eles colocaram ali para conseguir aprovar a medicação no FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Tem outros remédios que têm outros nomes que também podem ser antidepressivos. Isso quem vai decidir é você com o seu médico. Mas nós nunca vamos tirar essa base aqui, essas duas bases aqui. Ou seja, o antidepressivo ele sempre tem que ser associado à psicoterapia. Por quê? Porque o antidepressivo ele pode ajudar no início, mas antidepressivos e remédios, quaisquer que sejam, não previnem recaída. Ou seja, se você melhorar e mantiver o antidepressivo, às vezes a gente vai ter que manter por um tempo. Tudo bem, a única função é você conseguir construir novas conexões no seu cérebro através desta base. Antidepressivo não foi feito e é muito ruim para prevenir recaída. Prevenir recaída, a gente tem que trabalhar nessa base de estilo de vida e esse tipo de terapia. E outras terapias funcionam? Elas funcionam menos. Elas são consideradas tratamentos de segunda, terceira linha. E a gente sempre, quando tem um quadro depressivo, né, eu sempre, o professor meu que falava, a gente trata com o nosso time titular. A gente entra em campo para ganhar. A gente trata bem tratado para tratar uma vez só. Por quê? Porque tratar mais ou menos é igual ou pior do que não tratar. Como assim? Porque é igual, é mais ou menos um incêndio. Se você apaga um incêndio que está acontecendo, só que você deixa umas 2 faíscas ali, você fala, deixa aqui quieto. Qual que é a chance do fogo começar a se alastrar de novo? É alta, né? A coisa que mais faz a depressão ter recorrência é sintoma residual. Então a gente não quer que você melhore, a gente quer que você volte a ser quem você era, que você tenha a sua vida de volta. Por isso que aí nesses casos a gente pode associar outras medidas biológicas. E aí entra várias coisas que vocês ouviram falar, né? Então entra aí, enfim, pode entrar ketamina, pode entrar a gente utilizar medicações da classe dos antipsicóticos, dos anticonvulsivantes, pode entrar ECT, estimulação magnética, enfim, pode entrar uma série de coisas que normalmente não vai ser necessário. Só que se a gente for direto para isso daqui, sem ter feito essa base, basicamente você pode ter melhoras o quê? Melhoras passageiras fugazes, ou seja, aquela melhora voo de galinha, né, por assim dizer, né? Que, ou seja, você vai, só que não vai muito longe. E a gente não quer isso. A gente quer que você melhore e voe que nem uma águia, né? Que nem um falcão, não sei exatamente o que seria o melhor ave. Então, a ideia é que, uma vez que você melhorou, às vezes isso daqui não vai ser necessário. O que a gente faz? A gente mantém um pouquinho isso, como se fosse ali
Uma haste para você que quebrou a perna, né? Coloca o osso no lugar, você coloca uma haste ali, ou um gesso, até o osso se consolidar, ou seja, até que isso daqui forme novas conexões sinápticas, que são pontes entre os neurônios. Isso faz com que aquele circuito elétrico ele fique muito mais ativado, a eletricidade passa lá muito fácil, você consegue fazer coisas e ter essa rotina sem esforço. E quando isso estiver ocorrendo, a gente vai, é claro, tudo isso tem protocolos, a gente vai o quê? Tirando isso daqui, ó. Até porque com o tempo a gente não sabe se isso de fato faz bem ou faz mal. Então, basicamente, tratar a depressão sem remédios é você saber o seu nível de depressão, saber se você tem depressão ou não, saber o seu nível de depressão, saber se você está colocando aqui, né, esse tipo de estratégia, começar algum tipo de psicoterapia dessas 3 que eu falei e, claro, tem que ser feito de uma forma correta, porque TCC tem um monte por aí, é igual ginástica, é igual musculação, dependendo do músculo você vai escolher um exercício diferente. Mas assim, toda TCC que você tem que fazer tem que ter um componente que é ativação comportamental. Então você vai ter que colocar isso. E aí você vai procurar um médico, um psicólogo, pode ser que seja necessário ou não colocar algo, mas você tem que saber que tudo que você colocar, você tem que perguntar para que isso aqui está servindo, o que eu tenho que perceber em quanto tempo. Em todos os tratamentos, em 4 semanas, você não viu efeito nenhum, alguma coisa está errada, a gente não vai ficar perdendo tempo. Tá? E na maioria das vezes você fazer isso daqui, você pode somar com atividade física, pode somar com acupuntura, pode somar com suplementos, pode, só não pode deixar de fazer essa base. Isso vai tratar ali cerca de 80% dos casos. E se você está tomando um monte de remédio, não para de tomar. Por quê? Você vai passar mal, vai ter abstinência, os antidepressivos causam abstinência, todos os remédios podem fazer, enfim, fazer você passar mal. E mesmo se aguente a abstinência, o que acontece? Se você não treinou isso daqui, você vai voltar a ter depressão depois de 3 meses. Não vale a pena. Então, o jeito mais rápido de tirar o remédio é melhorar. E isso é o que é dito nos melhores guidelines do mundo. E isso é o que eu vejo na prática. Eu já atendi bastante gente, aliás, minha função é atender. E isso, esse tipo de terapia, ele pode ser feito de várias formas. Tem hoje formas até pela internet, mas o importante é que isso seja algo estruturado e que dê para você uma coisa muito de como se fosse uma musculação para você voltar a ter prazer, voltar a solucionar problemas, voltar a conseguir interagir com as pessoas e recuperar a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de se conectar com o mundo. Esse é a fórmula para que você elimine a depressão sem recaídas, sem remédios e fazendo isso com o melhor do que a ciência e a minha experiência prática tem para te oferecer. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe aqui, né, o seu comentário, escreve aqui se você já tinha ouvido falar nisso, outros tipos de terapia que vocês vão procurar, que vocês vão perguntar, eu tenho certeza, e que não estão contempladas nesses 3, vocês sabem a resposta. Elas podem até funcionar, podem, mas a gente não sabe, depende de sorte. E eu não sou alguém que gosta de depender muito de sorte, não. Eu gosto de coisas que funcionam sem, de forma previsível, mesmo, e isso daqui funciona mesmo que você nem acredite. Tá? E esse é o tratamento padrão ouro para quadros de depressão. Tá? Eu sei que é muita coisa, eu sei que você pode achar estranho, mas a boa notícia é a seguinte, que se você não fez isso daqui, você pode ter tomado todos os remédios do mundo e você não melhorou, não é sua culpa. Simplesmente, talvez você não tenha sido tratado. É isso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Porque, primeiro, que quando a gente ajuda alguém, a gente tem um efeito antidepressivo muito mais poderoso do que quando a gente tenta ajudar a gente. Outra coisa, a gente conseguir tratar a depressão, a gente liberta essas pessoas e essas pessoas conseguem voltar a produzir, conseguem voltar a atingir o potencial delas. E o mundo vai ficar um lugar melhor para você, para os seus filhos, e isso é algo que não tem preço. Bom, te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.